Esse é o Conversas Cruzadas, aqui na TV Com. Brasil bate recorde de arrecadação de carga tributária. Atingimos 35,8% da riqueza nacional do PIB, isso em 2008. O problema é que não há uma contrapartida, ou seja, uma oferta de bons serviços públicos voltados à população. Esse que é o problema, esse que é o ponto. Nós estamos na companhia desde já também, Rodrigo Duarte Silva, diretor jurídico da CIF, a Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. Rodrigo, muito obrigado pela sua atenção aqui conosco. E o Brasil atinge esse recorde de carga tributária no primeiro ano sem CPMF. A CPMF representava 40 bilhões de reais. Qual é a razão disso, hein? Mesmo sem a CPMF, a carga tributária segue lá em cima na relação direta com o PIB. Boa noite. Boa noite, Renato, demais colegas. A questão ela é até, de certa forma, um pouco simples, Renato. A partir do momento que você tem toda uma estrutura tributária voltada para consumo, para tributação do consumo, qualquer incremento da movimentação econômica, qualquer cenário favorável a um crescimento macroeconômico do país, você vai ter um incremento forte na arrecadação, né? No percentual dessa arrecadação em relação ao PIB. Veja, a troca da CPMF por outras medidas, como fez o governo federal, aumentando IOF, né, e também CSLL, ajudando o CSLL para bancos, fez com que a arrecadação permanecesse praticamente a mesma. Sim, houve um equilíbrio, né? A partir daí, você promove uma desoneração de determinadas cadeias produtivas, abrindo mão, por exemplo, da arrecadação de IPI para determinados itens, e ainda assim você mantém uma arrecadação extraordinária, né? A segunda, em termos absolutos e históricos, né, maior arrecadação que o Brasil já viu. Enquanto o Brasil não parar para repensar o seu sistema tributário, e aí estamos falando de uma emenda constitucional de âmbito federal, nós não veremos uma queda na arrecadação. Digo mais, professor Irã, deputado Renato Inen, especialistas da área, se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Enquanto nós não acabarmos com uma certa perversidade na arrecadação, em que sentido? Ela acaba onerando mais aos pobres pelo fato Sim. de se basear em tributos indiretos, nós não teremos um novo pacto social. Não haverá distribuição de renda. Pois é, mas é o seguinte, quando se onera, quando se tributa mais quem ganha menos, aí a gente pode discutir o seguinte, bom, como é que a gente reverte esse quadro? Então, vamos criar imposto sobre grandes fortunas, vamos mudar o sistema tributário? É o seguinte, isso aí vai de encontro aos interesses dos grandes grupos econômicos, né? Que dominam o Congresso Nacional, não é isso? E não só o Congresso, eu diria vários outros setores da economia, do Brasil como um todo. A grande questão é saber se há ambiente político para uma reforma, né, tributária efetiva, eficaz. Até agora nós não tivemos esse ambiente. Eu acho que estamos chegando no limite. Eu acho que onerar o pobre, né, onerar 70% dos brasileiros da forma com que nós estamos onerando, está chegando no seu limite. Outros países têm uma arrecadação de 35%, 36%, até 40%, 42%, 43% do PIB, sem dúvida, mas dão retorno para a população, e um retorno correto. Não só em infraestrutura, mas o retorno para a base da pirâmide. No Brasil isso não existe, o retorno mas dá do meio para cima da pirâmide social. Agora, um exemplo, só citando aí do problema do consumo e a perversidade do governo, a gente vê isso muito bem agora na área de transporte, né? O governo cobra o imposto, a subsídio sobre os combustíveis, os governos cobram todos os impostos, todos os tributos sobre a movimentação de veículos. Você arrecada e daqui a pouco o governo dá concessão para as estradas e você passa a pagar pedágio também. Mas nunca diminui a sua carga tributária. Sim. Assim aumenta, porque você vai pagar a carga tributária. É a história de pensar. Bom, o governo quer privatizar o transporte, a conservação de estradas, ótimo que ele possa privatizar, mas que desonere as pessoas e passe um pouco do seu tributo para as empresas. Uma espécie de bitributação também, né? Porque aí só aumenta. Não, e aí o seguinte, o que me chama muita atenção é o seguinte, aí você faz um edital, uma concorrência pública, para você entregar para a iniciativa privada, para um consórcio, enfim, a duplicação, a administração de uma rodovia. Aí essa empresa ou consórcio que ganha,
ele pega financiamento de um banco público ainda. Sim, claro. Né? E com juros que o cidadão comum, que a pessoa física, não consegue. Jamais consegue um juro daquele patamar. Né? E foi assim que o governo privatizou as teles brasileiras, né, deputado? E outras coisas. Com o dinheiro do BNDES. Que as pessoas financiaram com dinheiro brasileiro, depois desvalorizaram, né? Valorizou-se a moeda e praticamente o governo deu às suas empresas. Com a desvalorização do real, né, naquela oportunidade. Então, como nós vendemos aquelas empresas para grupos estrangeiros, ficou muito barato. Deixa eu entender o seguinte, financiado pelo BNDES. Até de